Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Chegamos aqui para mais uma aula da EBD e olha que interessante, chegamos na aula de número 11. Lembrando que nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 sobre esse tema, Aviva a Tua Obra. Já vimos 10 aulas, né? Vimos o que é avivamento, avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, avivamento na pessoa de Jesus, avivamento na vida pessoal, que foi a aula passada. Enfim, e agora chegamos na aula de número 11, que traz por título O Avivamento e a Missão da Igreja. Maravilha! Então, meu material didático, a revista, né, da CPAD, sempre a gente faz uso aqui, e o material didático por excelência que não pode faltar, né? Já pensou o professor da aula sem o material didático por excelência, que é a Bíblia Sagrada, né? Então a palavra de Deus, se nós estamos trabalhando com a palavra de Deus, esse é o material por excelência. Mas a gente tem que fazer o rascunho também, né, para ser mais interessante. Muito bem, eu quero agradecer o seu carinho, você que está aqui comigo, muito obrigado por estar acompanhando os meus vídeos. Não esquece de deixar aquele like, né, aquele curtir aí, que nos ajuda e incentiva o professor também, né? E se você não é inscrito no meu canal, por favor, eu te peço, se inscreva, me ajude, porque está aumentando aí o número de inscritos. E o YouTube entende que o nosso trabalho é interessante e começa a mandar para mais pessoas, porque esse que é o alvo. A priori, o meu trabalho aqui é para contribuir com os meus amigos professores. Foi isso que eu despertei para gravar também os vídeos, porque tem vários amigos, alguns professores que dão aula e que me mandavam mensagem para que eu também liberasse alguns vídeos aqui, e é isso que eu fiz. Mas graças a Deus que outros amigos, outras pessoas também estão visitando o meu canal e eu fico muito grato por isso, e que Deus te abençoe muito. Vamos ao que interessa. Nosso título então desta aula, que vai acontecer presencialmente no dia 12 de março de 2023. Essa é a aula presencial. Se você estiver por aqui pela região de Cabreúva, eu convido você a estudar comigo presencialmente, todos os domingos às 8h30 da manhã, na Assembleia de Deus Aliança de Paz, Rua Paraíba 248, bairro Jacaré, Cabreúva, São Paulo. É ali que eu dou aula presencial. Dou aula não, ministro aula, né? Essa é a palavra mais concreta aqui, mais correta. E aqui é uma videoaula, são pouquinhos minutos, por isso, fique até o final do vídeo, tá bom? Vamos lá então? O avivamento e a missão da igreja. E o nosso texto áureo, o texto maior, o texto de ouro, como muitos falam, está em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 e 16, que eu já memorizei. Vamos ver? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Os que não crerem serão condenados. A verdade prática diz: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Veja que interessante. A igreja tem uma missão a cumprir. E a missão da igreja é pregar o evangelho. Claro que a igreja pode fazer várias outras obras, né? Vários outros trabalhos, principalmente na área da educação. E eu faço parte da área da educação. Trabalho aí com treinamentos, enfim. Mas o trabalho primordial da igreja aqui na terra é difundir o evangelho. Claro que tem alguns irmãos que dizem, a missão da igreja é adoração. Sim, perfeitamente, isso aí é fato. É fato. A igreja adora a Deus em espírito, em verdade. Cada membro em particular tem que fazer esse trabalho, que é o que Jesus falou com a mulher samaritana em João, capítulo de número 4, versículo 23 e 24. Verdadeiramente, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então a igreja, esse trabalho é inquestionável. A igreja precisa adorar. Eu estou falando em termos de trabalho aqui, em termos de fazer acontecer aqui na terra. Por que a igreja está aqui ainda? Porque ela poderia já estar no céu, só adorando a Deus. Mas por que ela está aqui? Por que você está aqui? Porque nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho é pregar o evangelho, tá?
É isso. Por isso que o texto fala aqui. Ide por todo mundo. As palavras são do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas a leitura bíblica em classe, para dar base para todo o nosso comentário, para esta aula, o avivamento e a missão da igreja, está em Marcos, capítulo de número 16, do versículo 14 até o versículo 20. Lógico que você também pode ler o capítulo 16 de Marcos inteiro. O nosso texto áureo, o texto maior, que é versículo 15 e 16, ele está no contexto, entre os versículos 14 até o versículo 20, do capítulo 16 de Marcos, que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus morreu na cruz, é fato, ele foi entregue nas mãos dos pecadores, foi crucificado, morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. E os discípulos não estavam tristes, eles não estavam muito crentes com relação à ressurreição do Senhor. Estavam abatidos. É dentro desse cenário que nós vamos ver esse comentário da aula aqui, tá? Jesus se apresentou primeiro a Maria Madalena, aquela que ele tinha expulsado 7 demônios. Maria Madalena levou a mensagem, não creram. Depois Jesus apareceu para eles, não creram. Eles estavam tristes, eles estavam realmente abatidos. Porque eles não estavam entendendo, eles não tinham entendido essa palavra do Senhor Jesus. Acharam que tinham ficado abandonados. Isso foi um problema, né? Mas Jesus teve paciência, que depois de tudo, né, resolvendo essa questão do desânimo, ele então expressa para eles, olha, é o seguinte, agora vocês têm uma missão. E a missão é essa, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então essa palavra ide é um imperativo, é uma ordem, que ela é inquestionável. Não é se dá para pregar. Ele não disse para os discípulos, se der vocês vão pregar, vocês vão anunciar. Não. Ele disse, ide. Agora cabe a obedecer, né? Para obedecer é o que nós estamos vendo aqui. Só vai obedecer se estiver cheio do Espírito Santo, estiver avivado. E ele mesmo falou. Em Atos 1:8, fazendo uma conexão, ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ele falou, vocês vão para Jerusalém. E lá vocês recebereis a virtude do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, lógico, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então a missão ela é em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui ele fala, ide por todo mundo. Então você tem que pregar no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no mundo inteiro, aonde Deus te levar, você tem que pregar o evangelho, tá? Então, essa palavra ide, ela é atemporal, porque ela serviu ali para os discípulos, ela serviu depois para os pais da igreja, né? Aqueles homens que se destacaram depois, o desenvolvimento da igreja, durante a história da igreja até chegar até nós, e está chegando a mim. Esse ide também é para mim. O Senhor fala comigo na palavra, essa palavra pode ser aplicada direto para mim. Ide, Denilson, e pregar o evangelho. Mas também para você, irmão. Para você, minha irmã, com toda certeza. Então essa palavra ela é atemporal. E cabe aqui somente uma situação, que é obedecer. Não cabe questionamento. Ah, não tenho dom. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu não me preparei. Ah, essa palavra deve ser para o pastor, para o líder, para fulano. Não, não. É para mim e para você. A pessoa aceitou Jesus como Salvador, serve a Cristo, tá no ide do Senhor Jesus. É uma questão de obedecer. Simples assim. E ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não se preocupe em ver se as pessoas vão se converter ou não.
Porque o nosso trabalho é pregar. O pregador, ele não tem que se preocupar quantas almas vão se converter ali. Claro que ele tem que orar para isso. Ele quer, esse é o nosso alvo. Mas não é o nosso trabalho convencer as pessoas. Não é o trabalho do pastor mudar a vida das pessoas. Não. Esse trabalho é o trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho é só obedecer e ir pregar. Então eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar, eu tenho que me colocar à disposição e ir pregar. Eu e você, lógico. Agora, quem vai convencer, transformar, mudar a vida das pessoas é o Espírito Santo. Olha o que diz João 16:8. E quando ele vier, ele aqui é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o pecador do pecado, quem converte ele, é o Espírito Santo. Eu acho interessante quando os irmãos falam, eu ganhei tantas almas para Cristo. Eu ganhei tantas almas. Aqui entre nós, quem ganha de fato é o Espírito Santo. Eu e você somos cooperadores. Quantas almas você ganhou para Jesus? Eu preguei, várias almas têm se convertido, temos levado almas a Cristo, mas nós temos pregado, anunciado. Quem realmente está fazendo a obra é o Espírito Santo. Que pena, né? Que tem alguns que estão querendo tomar o trabalho do Espírito Santo. Às vezes o pregador insiste, venha! Você tem que aceitar, você tem que isso e aquilo. Não precisa forçar. Agora, tem que se preparar e pregar a palavra como ela é, anunciar a palavra, não ficar inventando as coisas, né? Falando o assunto que não está na Bíblia, falando assunto que não tem nada a ver com as Escrituras. Até testemunho, irmão, vamos combinar. Testemunho é bom, é interessante, faz com que as pessoas reflitam em situações. Mas o que muda mesmo a vida das pessoas é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então o trabalho do pregador, do ensinador, é palavra. Tem que ensinar a palavra, ler a palavra, se consagrar, se preparar, e orar, né? Ter essa vida de consagração. E quem vai completar a obra é o Espírito Santo. Não sei se você concorda comigo ou discorda. Eu estou falando a palavra. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante que esse versículo também fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. A conversa aqui é para as pessoas que crê. Quem crer obtém a salvação. Lógico, né? Quando a pessoa crê, automaticamente ela vai entender que deve descer as águas batismais. Mas o batismo em si não é a salvação. A salvação é a crença, é a fé em Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Os que não crerem serão condenados. Então só quem é condenado é quem não crê. Entende? Eu gosto de frisar isso aqui porque tem religiões que fazem confusão. Tem religiões, tem igreja, tem pregador, tem crente que acha que é o batismo. Se não se batizar, não está salvo, aquela coisa toda. Amigo, o que precisam fazer é crer. Tem pessoas que já batizaram e não estão desfrutando da salvação, porque não fizeram o trabalho com eficiência, não creram de verdade, não são obedientes ao Senhor, então não desfrutam da salvação. A questão aqui é crer. Quem crer e for batizado. E não o batismo. Porque tem pessoas que levam as pessoas a querer batizar. Batismo é um complemento. Batismo é autenticar que aquela pessoa agora faz parte da obra de Deus, faz parte da igreja. O que me credencia, o que me faz com que eu venha a ser inserido na igreja é o batismo. Então, creu no evangelho, agora se prepara, aprende a palavra, que é o que diz em Mateus, né?
capítulo de número 28, é isso? Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 18, 19. Deixa eu conferir aqui para não falar assuntos, porque eu estou aqui na internet. E aí algumas pessoas vão dizer, será que ele citou o texto certo? Pois é, vamos ver aqui. Mateus 28 e 19 diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos significa que tem que pregar e ensinar. Pregar e ensinar. E aí, batiza. Então você não tem que ir batizar as pessoas primeiramente. Por isso que é de suma importância que nós tenhamos o processo de discipulado. Então primeiro as pessoas têm que passar por um discipulado. Por que ele vai batizar? Qual que é a importância, né, do batismo? O que significa a fé cristã? Os primeiros passos. Que é o que diz Mateus 28, 19. Palavras do Senhor Jesus. Ide fazei discípulos de todas as nações. Aí sim, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de batizado, o verso 20 diz que o aprendizado continua. Ensine as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É por isso que tem pessoas que não entendem por que os cristãos, crentes, sempre vão para a igreja. Por que tem que ir na quarta? Por que tem que ir no domingo? Por que precisa ir na escola dominical? Por que precisa voltar no domingo e aprende? Sim. Você foi preparado antes de descer as águas batismais que ser cristão é um estilo de vida. Estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus constantemente é um estilo de vida, é uma jornada. A jornada só acaba quando nós mudarmos desse endereço cósmico aqui. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Sempre. É palavra de Jesus, não tem que questionar. Agora, tem pessoas que não aceitam, né? Quem é que não aceita? Quem não vai. Não tem conversinha. Quem não vai, quem não participa. Eu não estou nem aí com culto de doutrina. Eu não estou nem aí com culto de ensinamento, porque eu já sei. Eu não vou para a escola dominical porque já sei. Você não está contra o pastor. Você não está agindo contra a sua denominação. Você está agindo contra o próprio Deus. Você está agindo contra a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está aqui, Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o trabalho do pastor, dos líderes, dos professores continua. Agora você deve ensinar. Então, trabalho de aprendizado e ensino, aprender e falar na igreja é estilo de vida e é inquestionável. Tá bom? Então vamos seguir, vamos entrar agora aqui no primeiro tópico da nossa lição. Tópico de número 1 fala então o avivamento após a ressurreição de Cristo. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Como eu disse, esse contexto de Marcos, capítulo de número 16, do versículo 14 em diante, mostra isso. Aquele momento em que os discípulos estão desanimados. Por isso que no ponto 1 aqui da lição fala o desânimo dos discípulos. Depois da ressurreição, Jesus se apresentou triunfante, glorioso perante seus discípulos. Mas eles estavam incrédulos. Porque primeiramente eles tinham ouvido já a palavra de Maria Madalena. Que ela foi lá no sepulcro e ela constatou que Jesus já tinha ressuscitado. Foi e anunciou para eles, mas eles não acreditaram. Isso está em Marcos, no capítulo 16, do versículo 10 ao 13. Você vê ali? Eles não creram. E aí o próprio Senhor Jesus aparece. A gente vai ver a aparição de Jesus já logo em seguida. Você pode também acompanhar isso em Lucas, lá no capítulo de número 24, versículo 36, 37 até o 41. Faz uma conexão. Jesus apareceu até eles estão tristes, abatidos, e Jesus disse, Shalom, paz seja convosco. E sabe o que eles pensaram? Eles pensaram que era um espírito.
Eles pensaram que era um espírito. Aí Jesus precisou dizer a eles, toquem em mim, porque Tomé foi um deles, né, que se apresentou e disse, eu não creio. Aí Jesus apresentou, mostrou para eles as mãos furadas e mostrou o lado aonde a lança tinha penetrado. Aí sim eles entenderam que era o Senhor Jesus. E agora fica mais tranquilo. Agora sim, depois dessa paciência de Jesus, né, com os discípulos, com os obreiros dele, incrédulos, não? Agora Jesus dá a palavra final aqui, que é o que nós já frisamos. Ide então, gente, por todo mundo e pregue o evangelho. Lógico que para vocês pregar, vocês não podem esquecer, que aí faz a conexão com Atos 1:8. Recebam o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, fiquem orando, buscando, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa conexão também está em Marcos 24:49. Vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque vocês estão tristes, abatidos. Eu estou presente aqui, vocês estão abatidos, não estão conseguindo assimilar as coisas. Amigo, sem o poder do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, ninguém prega. Não tem como. Pregador não tem sucesso se não for com o poder do Espírito Santo. Pastor não tem sucesso se não for com a presença do Espírito Santo. Se você vê aí na internet uma pessoa que está se destacando, que prega, que anuncia, as almas se convertem a Cristo, Jesus batiza com o Espírito Santo, tem curas, tem maravilha, a igreja cresce, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso. Agora tem que saber que é porque o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo está sobre a vida dele. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, mostra com clareza que é a unção do Espírito que faz a diferença. Fez isso na pessoa de Jesus como humano aqui. Diz lá como Deus ungiu a Jesus Cristo, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os sinais e maravilhas acompanham o pregador, mas é através da unção do Espírito Santo. E para ter a unção do Espírito Santo, precisa ser revestido de poder. Precisa ter uma vida de oração, uma vida no altar, como nós vimos na aula anterior. Se você perdeu a aula anterior, eu convido você a assistir, a aula de número 10. Tá? No final desse vídeo está aí a informação para você se localizar e vai ver a aula de número 10, que mostra ali o salmista, no Salmo de número 63, como exemplo, do verdadeiro pregador pentecostal, uma pessoa que é apaixonado pela presença de Deus, que anela a presença do Senhor, automaticamente é cheio do Espírito Santo, tá? E aí sim ele vai fazer sucesso. Então, resumindo aqui esse tópico de número 1, então a transformação lá dos discípulos aconteceu após o revestimento de poder, porque enquanto eles não foram batizados com o Espírito Santo, não teve jeito. Você vê que depois que o Espírito Santo veio, ou encheu eles, em Atos capítulo de número 2, eles então pregaram com muita ousadia, com muito poder, com muita graça, que é o que aconteceu com Pedro. Pedro pregou, quase 3.000 almas aceitam Cristo, depois quase 5.000 e assim vai, tá? Tópico de número 2, o avivamento na missão da igreja local. Bom, como eu disse, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é para ir por todo mundo. Mas não pode esquecer que a missão começa em Jerusalém, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. Bom, vamos aqui. O avivamento nas missões locais. É o ponto 1 do tópico de número 2, tá? E diz então, o avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Porque logo após ali, se você continua lendo Atos 2 e 3 e 4, a perseguição foi extraordinária contra a vida dos discípulos. Você vê ali, Atos capítulo de número 4, eles foram perseguidos.
Mas eles oravam e o Senhor manifestava a sua glória e eles continuavam pregando o evangelho. Então esse é o modelo de evangelização dinâmica local. A perseguição chega, aliás, a pessoa se enche, os crentes se enchem do Espírito Santo, sem sombra de dúvida, vai incomodar o inferno, vai incomodar a malignidade, vai ser perseguido, porque o inimigo, o diabo, vai usar pessoas que você nem imagina que ele se opõe ao evangelho, mas ele se opõe, vai dificultar perseguições, mas é bom que se diga que a presença de Deus continua. E a gente tem que continuar fazendo a obra do Senhor. Então, este é um modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes, mas começar a sair para o lado de fora, né? Que foi o crescimento centrífugo da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, porque os irmãos, eles tiveram essa mentalidade, sair de dentro das quatro paredes e ir para o lado de fora. E automaticamente vai ser perseguido, mas do lado de fora vai acontecer transformação. Vai acontecer milagres, vai acontecer maravilha, porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Mas aí no versículo de número 17, ele garante aqui, ó. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Para expulsar demônios, os demônios têm que se manifestar, né? Se os demônios não se manifestam, como que você vai expulsar? Então, mas isso acontece de acordo com a dinâmica da pregação, tá? E no ponto de número 2 fala o avivamento nas missões regionais. Então podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Aqui no Brasil nós temos um modelo, porque nós temos as cidades e temos os estados, né? E aí o país como um todo. No estado brasileiro existem vários municípios, grandes cidades, grandes metrópoles, né? Poderíamos chamar de Judéias e Samaria, como diz aqui o comentarista. Porque lá em Atos 1:8 fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém. Então Jerusalém, vamos entender a cidade ali, o bairro e tal. Mas Judéia e Samaria dá para aplicar aqui como se fosse já a grande metrópole, a cidade e até o estado. Não é verdade? E depois, o ponto 3 fala missões regionais atualmente. Então, nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas, né? Locais no bairro, né? Seja cidade grande ou cidade pequena, não importa. Mas que esse pessoal seja despertado pelo poder do Espírito Santo para nós juntos obedecermos e cumprirmos a grande comissão que Jesus preparou. Essa grande comissão não tem número, é incalculável o número. É todos aqueles que diz sim para o ID do Senhor Jesus. Então, para resumir esse tópico de número 2, na sala de aula é falado com um pouco mais de detalhe, tá? Então, uma igreja avivada, ela demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que está mergulhada no avivamento, ela obedece o ID do Senhor Jesus. Não dá para dizer que a igreja é avivada, que tem avivamento, se ela não prega. A igreja que não evangeliza, a igreja que não sai das quatro paredes para ganhar almas, esse avivamento aí não tem nada a ver com as escrituras. Pode ser movimento, menos avivamento. O avivamento que é a base. Por que a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo? Ele tem que ser cheio do Espírito Santo para pregar o evangelho. Simples assim. Se eu não vou pregar o evangelho lá fora, para que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Tranquilo, meu irmão? Tópico de número 3. Diz o seguinte: o avivamento e as missões transculturais. Que é aquilo? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho.
Então não é só no bairro. E Atos 1:8, ainda estamos fazendo a conexão. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser minhas testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Que confins da terra, então, são as missões transculturais. E no ponto de número 1, mostra que o exemplo bíblico, a primeira igreja missionária. Ponto 3, né? O avivamento e as missões transculturais. E aí, no ponto 1 do tópico 3, a primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia. Ô igreja abençoada, né? Ela já realizava as missões locais ali no bairro, que é o que nós estamos falando aqui. No bairro, na região, né? Mas ela também tinha um centro de treinamento. Se você ler com cuidado, no capítulo de número 13 de Atos, você vai perceber, vamos até conferir, Atos, capítulo de número 13, você vai perceber que a igreja de Antioquia, ela já tinha um brilhante trabalho de evangelização ali, nos bairros, na cidade como um todo, mas ela tinha, como eu estou falando, um centro de treinamento, uma espécie de um instituto teológico, um instituto missionário, e que as pessoas se formavam em até doutor. Veja o que está escrito em Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, pessoas cheias do Espírito Santo que profetiza, e doutores, olha aí, doutores. Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, todos esses aí, cheio do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus. E o último da fila, Saulo, que é o apóstolo Paulo. O último da fila. Aqui estava em último. Chegou depois. Mas aí você já sabe da história, né? Ele se destacou, ele apostou todas as forças em obedecer a Cristo. Na primeira viagem missionária, ele sai em uma espécie de auxiliar de Barnabé. Mas na segunda, ele já é o líder. Na terceira, e alguns estudiosos dizem que ele fez inclusive a quarta viagem missionária. Então, a questão aqui não é quem chega primeiro, quem chega depois, é quem se coloca à disposição, quem obedece a palavra de Deus e quem cumpre a sua missão. Cada um de nós temos uma missão a fazer na terra. E essa missão ela se resume em crescer e contribuir. Crescer como? Crescer na graça, crescer no conhecimento, aprender. 2 de Pedro 3:18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você cresce, né? Recebe da água e reparte. Que não dá para você ficar, né, com todo o conhecimento. Todo aquele que aprende tem que repartir. Tudo bem? Vamos ao ponto de número 2 do tópico 3. Fala o seguinte: evangelização e decadência espiritual na Europa. Pois é. A Europa, ela se destacou como uma das regiões do mundo onde muito se difundiu o evangelho. Então, a partir da Europa, o evangelho se espalhou para o mundo, chegando inclusive na América. E nos anos aí, no século XVIII e até o século XIX, continuou essas pregações. Vários homens de Deus se destacaram. O comentarista coloca aqui o Hudson Taylor, foi um missionário, por exemplo, na China, homem extraordinário, até 1905. O protagonista da pregação do Evangelho. Que pena que na região da Europa, hoje em dia, muitos lugares que eram igrejas, hoje são salões para outras atividades, menos igreja. Ou seja, o número de pessoas que servem a Deus nos países da Europa, no velho continente europeu, tem casos em que
Nem 5% das pessoas dessas regiões frequenta uma igreja. Não é que o evangelho acabou, não é que não tem igreja lá, tem, mas é muito pouco. Foram se esfriando, tá vendo? Então, às vezes as pessoas vão se esfriando na fé, esfriando. Deixa de se congregar, deixa de aprender a palavra, deixa de pregar, deixa de cumprir com a missão, vai esfriar, meu amigo. Então não pode. Você quer ser uma bênção na mão de Deus? Você quer continuar sendo salvo, desfrutando da salvação? Continue pregando o evangelho. E para você pregar, você tem que se encher. Logo que eu cheguei na casa de Deus, eu me dediquei em servir ao Senhor. Com os meus 17 anos, 19, 18 anos, um saudoso irmão presbítero da casa de Deus, ele disse para mim: Denilson, arrume um trabalho na casa de Deus. E aí eu comecei a tocar na banda, na Assembleia de Deus, né? Comecei a tocar na banda, eu tocava bumbo, prato, depois toquei também clarineta, instrumento de sopro, enfim. Graças a Deus. Depois cantei no coral, fui me envolvendo. Ele disse: arrume um trabalho para fazer. Porque quando você arruma um trabalho, você começa a se dedicar, você começa a orar, você sabe que você tem que fazer aquilo ali. Entendeu? E isso ajuda muito no fato de você ter esse envolvimento com as coisas de Deus. Às vezes a gente encontra pessoas que cruzam os braços e dizem: eu não estou nem aí, o trabalho é do pastor, o trabalho é do líder, o trabalho é da professora de escola dominical, o trabalho é de fulano. Não, o trabalho é nosso. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, nem todos são pregadores, é isso que precisa entender. Nem todos são aqueles pregadores do altar. Eu até hoje não me considero como pregador. Pela misericórdia de Deus, pertenço à convenção, pertenço à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Fui separado para o ministério, mas não me considero como pregador. Quem sabe agora, a partir do YouTube, a gente chega lá, né? Mas eu não estou nem um pouquinho preocupado. Eu estou querendo mesmo é cumprir o ID do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos para fazer, eu quero fazer. E fica aí a minha dica para você. Não tem essa preocupação, porque eu sei, claro, existe aí vários homens que eu até sento com eles, viajo com eles, viajam de avião, tem uma agenda lotada, enfim, eles têm um currículo incrível, extraordinário, e eu oro para que Deus abençoe. Não é a minha área, pelo menos até o presente momento, não foi. E nem por isso eu estou preocupado. Agora, eu quero fazer a obra do Senhor. Quero sim contribuir com que as pessoas cheguem para Cristo, contribuir com o ministério desse pregador, porque de repente o meu trabalho seja outro. Tem pessoas que trabalham só na área de capelania, está feliz. Tem pessoas que trabalham como regente de coral, que bênção. E tem deles que às vezes está trabalhando no coral e depois Deus faz dele um pastor, um pregador. Às vezes você tem aí pessoas que estão na itinerância e viaja vários os continentes, prega na América, na Europa, prega, enfim, no Brasil inteiro, no país dele. Mas de repente, um dado momento, está dirigindo congregação, está dirigindo igreja, assume uma igreja. Entendeu? Por quê? Porque quem dirige a obra, quem dirige os nossos passos é Deus. O que precisa é a gente só obedecer à voz do Senhor, que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o ponto de número 3, para a gente concluir aqui: clamor pelo avivamento espiritual. Então, as missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja. Por que a última etapa? Porque Atos 1 e 8... mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então devemos abraçar essa causa. Eu pertenço a uma igreja missionária. Inclusive, no dia 21 de abril, nós vamos ter a conferência missionária o dia todo na nossa igreja sede da Assembleia de Deus, Aliança de Paz, em Indaiatuba. Se você está aqui comigo no vídeo, você é meu convidado a participar o dia todo no bairro Jardim dos Colibris, na Avenida Josué, em Indaiatuba. Assembleia de Deus, Aliança de Paz, conferência missionária, dia 21 de abril. E você é meu convidado a nós estarmos juntos ali, clamando, orando, nos consagrando,
nos preparando e apoiando os nossos irmãos que estão com essa bandeira missionária. Diz aqui, olha, que nós fazemos parte disso e devemos clamar, orar, né? Que Deus reavive a sua obra. Oremos então como Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. E esse avivar é se encher do poder de Deus, da graça de Deus e, como eu estou dizendo, através da conferência missionária, darmos o nosso apoio, né, para que muitas almas se rendam aos pés do Senhor e para que os missionários, aqueles que realmente estão se colocando à disposição para ir fazer a obra, realmente vão com amor, com dedicação. Se eu não vou, você não vai, mas a gente pode contribuir, a gente pode orar, a gente pode interceder, a gente pode dar uma palavra de apoio. Combinado? Então, para resumir esse último tópico, o avivamento é crucial para levar o evangelho. Sem avivamento não tem missões. Sem avivamento não tem evangelização. Se eu quero que o evangelho chegue até os confins da terra, então temos que orar, se consagrar e levar a igreja a um avivamento. Considerações finais, então, os cristãos avivados demonstraram compromisso com Deus. Crente avivado sempre demonstra, né, compromisso com Deus e com a missão da igreja. Ele sabe disso. Ele não deixa a tarefa só para o pastor, não. Ele busca a Deus, ele diz que a responsabilidade é dele também. Ele tem amor pela obra de Deus, ele coopera com a evangelização. A gente viu aí no histórico, né? Em várias igrejas cristãs durante a história, mesmo no século da falta da fé, hoje em dia, não venhamos pensar que acabou. Tem gente que tem uma mentalidade fraca. Agora tá tudo mudado. Irmão, tem muita gente crente, graças a Deus. Tem muitos homens de Deus, tem muitos pastores abraçados com a causa do mestre. Não podemos entrar naquele termo lá que Elias fez uma oração e disse: Senhor, me mate, eu quero partir também, porque eu acho que de homem de Deus só sobrou eu. Deus tirou uma escama que estava nos olhos dele e disse: não, senhor, não é só você não, você é importante, mas você ainda tem 7.000 que não se dobrou perante Baal. Então tem o remanescente, tem pessoas boas, tem você aí, você está aí acompanhando o vídeo até agora, você é servo de Deus, você é uma bênção. Vamos unir força e vamos continuar pregando o evangelho com fervor. Vamos orar mais, porque essa é a missão maior da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se encher do poder de Deus e levar o evangelho aos 4 continentes, né? Aliás, aos 4 pontos cardeais no mundo inteiro. Maravilha? Mais uma vez quero te pedir, se você ficou comigo até aqui, primeiramente, minha gratidão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mas não saia daqui sem curtir este vídeo e sem se inscrever no canal. Até a próxima aula, o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.